o Diego Miyamoto vem fazer a apresentação dele. Por favor, o palco é todo seu, Diego. Todos te aguardando. Boa apresentação. Bom, gente, bom dia. Eu sou o Diego, sou consultor técnico na Manage Engine e eu vou falar um pouco para vocês como uma solução de CIEM pode reduzir custos operacionais. Então, a agenda de hoje, o que a gente vai falar um pouco é sobre o que dar uma introdução sobre qual é o CIEM e seu papel, explicar por que essa ferramenta é importante, falar um pouco de compliances da ISO 27001, GDPR, LGPD, entre outros. A parte de monitoramento do ambiente, então infra e usuários, e entender um pouco por que uma ferramenta de CIEM ela vai ajudar a reduzir custos operacionais. Então, antes de tudo, introduzindo o que é uma ferramenta de CIEM, é um sistema de registros que vai realizar a coleta de logs no ambiente, então sejam eles servidores, as nossas máquinas, roteadores, entre outros, isso em um único console que permite que a gente entenda como que está o nosso ambiente, a nossa infraestrutura e se a gente está sofrendo um ataque, então vai permitir que a gente realize o monitoramento de toda a questão de segurança do nosso ambiente. E aqui a gente tem uma imagem que exemplifica bem o que uma ferramenta de CIEM faz. Então, a gente tem diversas peças de um quebra-cabeça, então firewalls, servidores, as nossas próprias workstations. E imagina com que a gente tivesse que colocar uma pessoa para cada para conseguir analisar os logs que são gerados por esses dispositivos. Seria humanamente impossível porque em pouco tempo diversos logs são gerados. Então, também seriam necessárias diversas pessoas para que a gente conseguisse realizar essa coleta e isso geraria também custos enormes para as empresas, para as organizações, o que acabaria tornando inviável. E aí, o objetivo da ferramenta de CIEM é coletar e centralizar todos esses logs, montando uma peça de quebra-cabeça e facilitar porque a gente vai conseguir realizar essa análise e de uma forma mais simples, reduzindo também o número de pessoas que precisam de analisar esses logs e facilitando também a parte de alertas, toda essa parte de gestão. E falando muito de logs, o que seriam esses logs? São todos os arquivos que contêm informações das operações. Então, a parte de login de usuários, o que foi removido, enfim, tudo que a gente consegue analisar e com isso, a gente também consegue garantir uma linha do tempo para que a gente consiga resolver todos esses problemas. E aí, exemplificando o que uma ferramenta de CIEM faz, basicamente ela precisa inicialmente coletar os logs das diversas fontes, como eu já tinha falado anteriormente. Esses logs serão importados e a gente vai ter informações enriquecidas sobre o que foi coletado. Depois disso, a gente vai realizar essa análise das informações e gerar uma linha de tempo com o momento exato que algum incidente ocorreu. Então, ocorreu um incidente às 11h53, então a gente vai saber que foi exatamente às 11h53 que esse incidente ocorreu. E uma boa ferramenta de CIEM, ela também vai realizar a resposta dos incidentes. Então, ocorreu um incidente que a gente já deixou pré-configurado, a gente consegue realizar a configuração de workflows para que a gente consiga resolver isso manualmente, sem ter que, automaticamente, sem que a gente precise de alguma intervenção humana, facilitando também o trabalho das equipes de TI no ambiente, porque a gente já entende como funciona a maioria dos ataques e a gente já consegue automatizar também as respostas, facilitando com que a gente consiga focar em algum outro tipo de alerta. E aqui dentro de um SOC, então a gente tem... aqui seria um ambiente ideal, é claro que isso também varia de empresa para empresa, mas dentro de um SOC, então a gente vai ter a origem do log, que são os nossos equipamentos, e vamos ter a ferramenta de CIEM. A ferramenta de CIEM ela vai gerar os alertas, e esses alertas vão ser analisados pelo analista de SOC de nível 1. O analista de SOC de nível 1 ele vai conseguir analisar esses alertas rapidamente e entender quais deles são críticos para a empresa e
indicar esses alertas como incidentes para que um analista de SOC de nível 2 ele consiga analisar melhor para resolver esse incidente. O analista de SOC de nível 2, então ele vai reportar tudo para o gerente de incidentes, que ele vai fazer toda a gestão do ambiente de SOC da empresa. Fora isso, a gente sabe que o ambiente dentro de um SOC ele precisa ser 24 horas por dia, 7 dias na semana, porque não é porque uma empresa ela funciona das 9 às 6 que um atacante vai trabalhar das 9 às 6. Eles podem realizar um ataque a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, então não há horário de trabalho fixo para quem vai realizar um ataque dentro das empresas. Fora isso, fora os analistas de SOC, a gente tem também a equipe de caças de ameaças internas, a equipe de caças de ameaças, que diferentemente dos analistas de SOC, eles não vão ficar de olho nos alertas e nos incidentes, eles vão tentar encontrar outros tipos de vulnerabilidade que talvez não sejam, a ferramenta de si não seja alertada. Também temos a equipe de Red Team, que vai ser aquela equipe que vai simular um ataque, tentar encontrar vulnerabilidades dentro das empresas, e os engenheiros que eles vão realizar a parte de gerenciamento de alertas, porque não faz sentido a gente deixar os analistas de SOC configurarem os alertas, porque senão eles podem configurar e chegar alertas demais ou a gente nem receber os alertas. Então, dentro de um SOC, em um ambiente ideal, é mais ou menos isso que teria dentro de uma empresa que faz a parte de análise dentro do SOC. E aí, uma boa ferramenta de SIEM também tem ajuda de inteligência artificial e machine learning, que é o EBA, que ele vai realizar toda a análise comportamental. E dentro do... ultimamente a gente está aumentando muito os ataques dentro das organizações, e a gente precisa com que também a gente tenha ajuda a eliminar também a parte de análise humana e deixar as máquinas trabalharem com a gente. Então, a parte de inteligência artificial, eles vão realizar toda a análise e o machine learning, junto com isso, permitir com que a gente consiga detectar qualquer anomalia dentro do comportamento dos nossos usuários e dos sistemas que a gente tem no nosso ambiente. E aqui a gente tem uma imagem que representa mais ou menos como que funciona o CIEM com a ajuda de inteligência artificial e o EBA. Então, a gente vai coletar os logs de diversos equipamentos, sejam eles os nossos computadores, os bancos de dados, os sorteadores. Tudo isso ele vai ser coletado e analisado pela inteligência artificial e pelo EBA, pelo machine learning, que vai entender como que funciona o nosso comportamento. E isso ele vai gerar relatórios e vai depois gerar alertas do que está acontecendo ou gráficos também sobre o que aconteceu no nosso ambiente. Então, a inteligência artificial, a gente está falando muito, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, mas nesse caso a gente tem usado para o bem para conseguir entender como que funciona o nosso ambiente. Aí também, falando um pouco de análise de comportamento, conforme a tecnologia vai crescendo, também os ataques vão crescendo. Então, em 2011, a gente tinha 2016, perdão, a gente tinha um ataque a cada 40 segundos, que já mudou para um ataque a cada 11 segundos em 2021. E a tendência é que até 2031 nós tenhamos um ataque a cada 2 segundos. Então, acabou de passar 2 segundos, já está acontecendo algum ataque em alguma empresa. Então, a tecnologia cresce e, inevitavelmente, pessoas tentam se aproveitar disso também. Então, a gente tem que estar preparado para sempre tudo o que acontece no ambiente das nossas empresas. Aqui, só para a gente ter uma ideia de alguns setores do que estão acontecendo nas empresas. Só em 2023, então, o setor de educação e pesquisa sofreu mais de 2.046 ataques semanais. Então, isso é por semana. Então, imagina isso anualmente, o número que representa para essas organizações. Então, é por isso que, novamente, batendo na tecla, a gente tem que estar preparado para os ataques, porque, inevitavelmente, se a gente está na internet, os ataques vão acabar ocorrendo. Falando um pouco da tendência agora dos ataques,
então, o que a gente está vendo agora são ataques para corromper o backup, porque a gente está falando de ransomware, e ransomware é basicamente pagar para recuperar a máquina. Então, se a gente tem um backup, a gente não precisa pagar o ransomware para que a gente resgate os nossos equipamentos que foram sequestrados. Então, tendo o backup desativado, a gente vai virar refém deles e, teoricamente, vamos ser forçados a pagar porque é o que eles querem. E aí isso vai acabar gerando prejuízos enormes para as empresas, porque eles vão, se a gente já perdeu o backup, não vai ter como recuperar e, consequentemente, vamos pagar para ter que ter os dados de volta e se realmente a gente vai ter esses dados. Então, pagar ou não pagar acaba sendo uma questão bem sensível. Aqui alguns modos de ataques que estão mais acontecendo nos dias de hoje. Então, a parte do brute force, que eles usam dicionários de senhas para tentar descobrir as nossas senhas, os ataques de sprays de senha, os credentials stuff. Então, se eles descobrirem alguma credencial que a gente tenha, que eles vão tentar replicar em outros para ver se a gente está repetindo as nossas senhas. Os port scannings, então realizar o scanner de portas e tentar encontrar uma vulnerabilidade em alguma porta que esteja aberta. A parte de políticas e privilégios, então é sempre importante a gente aplicar a questão do Zero Trust para que a gente não dê permissão demais para um usuário e nem de menos. Então, o usuário, quando ele precisa fazer o trabalho dele, a gente precisa de colocar as permissões necessárias para que ele consiga realizar o trabalho dele. A parte de movimentação lateral e exfiltração de dados também, então isso está bem ocorrendo bastante. E aqui um exemplo de um ransomware que tem um comportamento bastante diferente, que foi o Review. E como que funcionava o Review? Ele se passava por uma atualização, então, de um programa bem famoso, e essa atualização ele conseguia passar por antivírus, bular antivírus, qualquer outro tipo de ferramenta de segurança, e em seguida essa ferramenta ela criptografava todo o sistema e aí gerava o resgate. Então, foi uma ferramenta, um ransomware bem diferente do que a gente já está acostumado, porque ele conseguia se passar por um software de atualização legítimo, mas que de legítimo não tinha nada, né? Bom, e aqui a gente tem alguns vestígios do que esse software desse ransomware causava. Então, como a gente pode ver aqui, ele se passava por um comando aqui de atualização e em seguida ele desativava, ele usava o PowerShell para desativar os nossos firewalls e para poder realizar todas as atualizações e começar a criptografia do nosso ambiente. Aqui a gente tem, conforme eu falei, então a gente tem aqui uma captura de tela da nossa ferramenta que mostra que esse ransomware foi capturado. E aqui a gente tem também mostrando aqui a parte de usuários, então já conseguindo identificar que a ferramenta já capturou esses dados para bloquear o ataque de ransomware. E aqui alguns insights para que a gente consiga proteger também as nossas organizações. Então, bloquear e permitir apenas o tráfego necessário no nosso firewall para que a gente fique menos suscetível a ataques e para que, caso também aconteça um ataque, dê a menor brecha possível para os atacantes. E aqui a parte de ecossistema, então, não adianta a gente só ter também as melhores ferramentas se a gente não treina os nossos funcionários. Então, é claro que uma boa ferramenta, sim, ela vai proteger o nosso ambiente, a nossa empresa, mas que só ela não vai ajudar se a gente não treina os nossos funcionários. A gente precisa de ter os funcionários capacitados, dar os treinamentos necessários para que eles consigam entender os ataques mais comuns que acontecem aqui no nosso ambiente e eles já ficarem também preparados, porque um vai acabar complementando o outro. Então, não adianta só ter a melhor ferramenta se a gente não treina os nossos funcionários, e também não adianta a gente culpar os funcionários se a gente não der o treinamento adequado para eles.
E falando em ferramenta, a ferramenta de proteção que a gente tem aqui na Menegend é o Log 360, que a gente vai conseguir realizar a análise completa do ambiente de vocês, a ferramenta de CIEM. A gente já tem a parte de gerar os alertas, workflows, que eu falei no início anteriormente para vocês. Então, ela ajuda a deixar a empresa de vocês bem protegida nos principais ataques que a gente já tem aqui nos dias de hoje. Bom, eu termino aqui minha palestra. Se vocês ficarem com alguma dúvida, nosso stand aqui da Menegend está aqui e eu vou ficar à disposição para conversar e tirar qualquer dúvida de vocês. Muito obrigado.